Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar a nossa construção do fluxo avançado de atendimento no N8N. Vamos começar pela tratativa de entrada de dados. Eu copiei a estrutura de dados que eu já tenho e vou explicar como funciona, o porquê de cada nó e depois a gente irá construir paralelamente essa solução. Bom, aqui a gente inicia com uma trigger do Rabbit. Conforme eu disse no último vídeo, nós podemos utilizar tanto o webhook quanto o Rabbit para iniciar os nossos fluxos. Dessa forma, a gente garante que se tiver qualquer problema no fluxo, a mensagem vai continuar na fila e a gente não vai perder essa mensagem, não vai correr o risco de ter o problema de não executar aquele fluxo importante. Mas se você, por um acaso, não conseguiu ter o Rabbit, não tem problema. Você pode utilizar sim o nó do webhook para iniciar esse fluxo. Da mesma forma, a única coisa que a gente está fazendo aqui é criar uma fila, conforme eu disse no último vídeo, né? Então, aqui a gente consegue utilizar o mesmo método. Então, já quero deixar claro para você que se você não conseguiu, não tem problema. Mas, por ser algo importante, nós iremos sim manter o Rabbit ativo. Então, a gente começa pesquisando aqui pelo Rabbit e vamos escolher a opção de Trigger. Aqui no Rabbit tem uma coisa muito importante, que eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso aqui pode literalmente travar o seu servidor, reiniciar o seu servidor, acabar com todo o fluxo de funcionamento do seu N8N. Existe uma configuração aqui dentro que, se você não fizer, você corre um risco gigantesco de travar o seu servidor. E eu não vou falar sobre isso agora, porque eu quero que você siga esse vídeo, que você não pule. Eu não vou falar no final e nem vou falar a hora que eu vou falar. Mas durante esse vídeo eu vou falar dessa parte que, se você não fizer uma configuração aqui dentro, você corre um grande risco de travar o seu servidor, ok? Então vamos lá, a gente vai estar recebendo aquela fila que nós criamos outro dia. Nós criamos uma fila de nome YouTube. Vamos executar aqui para a gente puxar essa fila. Pronto, nós temos uma mensagem na fila YouTube. Ótimo. Vamos agora aqui pinar essa informação. Pronto, nós já temos aqui. O que nós fazemos agora? Essa parte aqui de normalização é um dos nós mais importantes que nós temos dentro da aplicação. Por quê que ele é muito importante? Porque esse nó de normalização, ele é um nó onde nós iremos trabalhar com as informações mais importantes e relevantes para o nosso fluxo. E eu quero recomendar, e uma das coisas que eu quero modificar aqui é o nome desses parâmetros, né? Eu quero colocar tudo em inglês. Por que eu quero fazer isso? Porque nós já temos nas novas versões do N8N muitas automações aqui dentro mesmo. Muita coisa que vai acelerar o nosso processo de construção. E uma das coisas que a gente precisa fazer é trabalhar com os campos em inglês para isso. Então isso é uma boa prática. Então não vai chamar mais normalização e sim normalization. Ótimo. Temos aqui a normalização. E agora a gente precisa pegar as informações mais importantes de dentro desse fluxo. Perceba uma coisa. Nós temos essas informações aqui, só que elas estão no formato JSON. Elas não estão no formato de esquema aqui para a gente, como todas essas informações aqui. Então, antes disso, nós precisamos fazer essa tratativa dessa mensagem aqui. A primeira configuração que nós precisamos fazer aqui no Rabbit, então, para a gente resolver esse problema aqui, a gente precisa vir aqui nas opções e a gente precisa marcar essa opção aqui, ó, JSON Passe Body. Então, agora, com essa opção marcada, vamos executar e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, vocês vão perceber que agora não está mais em formato JSON. Estamos com o formato esquema. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos vir aqui novamente na trigger e nós precisamos fazer uma outra configuração importante aqui, que é o quê? Quando que nós poderemos deletar aquele arquivo da fila? Quando a gente conseguir
o sucesso, né? Então, nós precisamos vir aqui e adicionar essa opção, Delete from queuing. Aí aqui te pergunta, quando que você quer? Acabou de executar e ele acabou de receber, ele já paga? Não, nós precisamos marcar essa opção aqui, ó, que é somente quando ele tiver sucesso em 100% da execução, ela não tiver erro, ela não sai da fila. Ela só sai da fila quando ela finalizar com sucesso a execução. O que nós precisamos fazer agora? Vamos trabalhar na normalização. Essa normalização, quais são as informações que nós precisamos? Primeiro, qual é o parâmetro mais importante? É o workflow. Por que que é esse workflow? Aqui depois nós vamos substituir essa variável aqui pela ID do agente. Vai deixar de chamar variável e vai se chamar, né? A gente vai colocar esse parâmetro. Aqui é o caminho, né? Então, uma coisa também bastante interessante para a organização da parte da normalização é a gente trabalhar isso aqui. Vamos colocar message.workflow. Depois, vamos pegar a ID da conta, né? Account ID. Então, aqui a gente muda também message. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil para os próximos. E aqui eu tenho que tirar esse ponto aqui do ID e colocar um underline. Vocês vão entender por quê. Vou rodar para vocês verem. Perceba que a gente fica dentro dessa estrutura de JSON. Olha como fica message. Quais são os campos do message? O workflow, o account ID, tá? Então, e a gente vai fazendo dessa forma. Qual o nome da instância? Aqui tá account name, vamos mudar também, tá? Message. Vou colocar aqui instância, que será o nome da instância que nós iremos trabalhar depois para envio dessas mensagens. Então vamos rodar aqui, ela vai ganhar o novo campo, o campo message. Qual outra informação importante nós precisamos? Nós precisamos também da message.inbox ID. Tá vendo como que é importante a gente enviar o evento lá do Chat.ut e não da API do WhatsApp? Porque esses campos aqui de inbox, account, a própria variável que nós iremos trabalhar aqui para o agente, isso a gente não consegue fazer se não for dessa forma. Outra coisa muito importante que nós precisamos fazer também é isso aqui, ó, é a parte da mensagem, né, em si, o identificador da mensagem. Lá no buffer, né, lá no nosso debounce, a gente vai precisar dessa informação aqui. Então, nós iremos pegar essa informação, que é o ID. Nós precisamos também do content type, nós precisamos do conversation ID e nós precisamos do uptime. Esse aqui vai ser o nosso timestamp depois ali para a gente controlar, tá? Então, vamos mudar tudo aqui. Aqui a gente muda tudo. Vamos mudar para timestamp. Conversation ID também a gente muda para message.conversation ID. Aqui também message.id. E nós iremos criar um campo personalizado que se chama message.session_id. O que vai ser? Eu uso trabalhar dessa forma para que nós possamos identificar o registro, para que a gente possa trabalhar a parte de memória. Então, se eu colocar simplesmente o Conversation ID como eu trabalho com multi-contas, várias contas usando os mesmos fluxos, eu poderia ter problema com relação a isso. Então, o que eu faço? Eu crio uma seção que vai ser única. Como que vai ser essa seção única? Nós começamos pela conta, 2 pontos, pela caixa de entrada, 2 pontos, pela Conversation ID. Acho que a caixa de entrada não foi. Ou seja, nós temos 1, 2.10, 2.117. Se a gente for lá depois no nosso sistema de memória que nós vamos utilizar, que é o Redis, nós vamos ter uma pasta 1, que é a conta, com uma subpasta, que é a caixa de entrada, com uma outra subpasta que é a Conversation ID. Ou seja, nós teremos uma organização completa dentro do banco de dados de registros de memória. Isso vai fazer com que a gente nunca tenha um conflito. Outra coisa que nós precisamos continuar também trabalhando, que é os dados do contato. Agora, o nome que está dentro, tá? É o name. Esse aqui é o name. É o nome da pessoa. E a gente pode vir agora aqui também e colocar o número de telefone, né? O phone number. Vamos continuar. Precisamos de mais informações também. Nós precisamos saber o
tipo da mensagem. Qual que é o tipo da mensagem? É o type. O que é o type? Sender type. Isso aqui é o tipo da mensagem, ou seja, quem enviou essa mensagem aqui foi o contato e não o usuário. Isso aqui também é muito importante a gente ter esse parâmetro, tá? Eu vou deixar aqui sender underline type, porque nós teremos outro tipo também de type aqui dentro. Vamos continuar. Outra coisa muito importante que nós precisamos ter é a associação. Está associado a algum usuário, isso aqui é uma etapa de extrema importância. Aqui não está associado a ninguém, ou seja, o fluxo ele só vai dar continuação. Isso aqui é o filtro que vai fazer com que a IA ela responda ou não responda. Se a mensagem for associada a alguém, a IA entende, opa, tem um humano conversando, eu não vou conversar. Então essa é uma forma de fazer a tratativa de quando a IA vai responder ou não, tá? Eu trabalho dessa forma. Pode ser também que seja através de associação de um time, tá? É outra coisa importante. Vamos colocar aqui, ó. Tá associado a um time? Vamos rodar aqui. Olha quantos parâmetros nós já temos já. Todos esses parâmetros são extremamente importantes para a etapa da construção do nosso fluxo. Então, o que nós precisamos fazer também? Qual que é o status dessa conversa? O status dessa conversa ele tem que ser como open. Isso aqui também é importante porque nós iremos fazer o atendimento somente de mensagens que estão em aberto. Então, em dado momento da construção do fluxo, nós poderemos utilizar essa opção. Não quer dizer que eu vá utilizar, eu ainda estou analisando o contexto, mas nessa parte de normalização, nós iremos colocar todos os possíveis campos que nós iremos utilizar dentro do fluxo. Aqui, ó, o message type, ele é uma das partes mais importantes. Se a gente não utilizar isso aqui, o que vai acontecer? Se a gente não fizer um filtro com o tipo de mensagem, o que vai acontecer? O sistema vai entrar em looping. Ele vai ficar respondendo ele mesmo de forma infinita. Chegou a mensagem, ele responde, ele mesmo responde a mensagem dele. Então, a forma da gente controlar isso aqui são através das mensagens, que são de mensagens recebidas. Quando é mensagem enviada, o fluxo, a gente faz o filtro para segurar. Vocês vão ver aqui na frente. Outra informação importante, private, as mensagens privadas. Lá no chat a gente tem aquelas mensagens amarelas que são as mensagens privadas. Eu costumo fazer transcrição, então eu preciso desse campo para quê? Para que eu coloque uma informação de que se a mensagem for do tipo private, ele não vai responder também, ok? E, por último, que nós precisamos trabalhar aqui também é a URL. Só que a URL ela não está aqui. Por que ela não está aqui? Essa URL ela só vai ser recebida quando a gente enviar uma imagem, um vídeo, um documento, outra coisa. Então, o que nós iremos fazer aqui? Vamos colocar aqui, ó, message.url e posteriormente a gente preenche esse campo aqui, ok? Então pronto, nós já temos já a nossa normalização construída. Eu costumo utilizar dentro de um único array de nome message. Por que eu gosto de fazer dessa forma? Porque posteriormente, lá quando a gente for fazer o nosso debounce, eu vou pegar todos esses campos aqui e trabalhar com eles. Se eu fizesse, por exemplo, assim, message.contato, aí colocar o nome do contato, o telefone, depois message.message, colocar a conversation ID, a inbox, tá? Então, eu poderia trabalhar dessa forma. Só que depois iria ficar um pouco mais bagunçado dentro lá do debounce, né? Então, dessa forma aqui, a gente consegue fazer a coisa de uma forma mais simples. O próximo DOM que nós iremos trabalhar então aqui é o filtro de usuário. Esse heads aqui, nós não iremos utilizar um teste que eu estava fazendo. Eu deixei ele aqui, depois eu vou até desabilitar do fluxo. Então, ele a gente esquece. Vamos para o filtro de usuário. O que tem dentro desse filtro aqui? Dentro desse filtro, eu faço as seguintes tratativas. Bom, eu tenho duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é que todas as mensagens do tipo privadas, elas não passarão no nosso fluxo. Então, a gente barra elas já aqui já de entrada. Mensagem privada já para já no início, tá? E a outra coisa é este número, que é o número da instância, que é o número lá do QR Code. Então, para que a gente não tenha resposta de QR Code, a gente faz essa tratativa também.
Então vamos fazer ela juntos? A gente vai, abre um filtro. Esse filtro, vou chamar ele de filter underline. Vamos evitar, tá? A gente usar espaço, por mais que não dê erro e tal. Na programação é importante a gente não utilizar de símbolos, nem espaços em brancos, nem nada nos nomes. Então, para a gente evitar erro, vamos colocar aqui filter private. Pronto, eu já sei agora que tem a ver com a questão do private. Então, a gente pega, né? Qual que é o tipo da mensagem? A mensagem. Então, vamos lá. A gente vem aqui, boolean is false. Ou seja, a gente está dizendo o seguinte aqui, ó. Passa por esse filtro somente as mensagens onde o private for igual a false. Se for igual a true, for verdade, for uma mensagem privada, ele vai travar aqui, ele não vai vir. Então, essa é a primeira condição. E uma segunda condição, a gente já deixa aqui no end, tem ou i. Então, a gente mantém o i. E desde que o phone number ele seja diferente de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, não é igual se ele é diferente, ele não pode ser igual. Então, beleza, já fizemos esses primeiros filtros. Agora, nós temos outra condição também aqui, que é a condição se. Ou seja, o que eu trabalho dentro disso aqui? Lembra que eu falei das mensagens recebidas? Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que se a mensagem que eu acabei de receber, ela for enviada por um agente que tenha o valor maior do que 2. Por que isso? Porque eu utilizo o meu usuário principal, a chave dele, como o usuário de inteligência artificial. Ele que vai responder as mensagens. Então, esse usuário, ele é o usuário de número 1. Eu posso, se o seu, por exemplo, se você quiser criar um usuário no ChatUT de inteligência artificial e esse usuário, se for de número 10, você pode colocar aqui, ó, que você, desde que seja diferente, né? E essa mensagem aqui seja do tipo outgoing, ou seja, uma mensagem recebida, tá? Então, se a gente fizer o teste aqui, a gente rodar, o que vai acontecer? O que eu estou fazendo aqui nesse filtro? Eu estou fazendo o seguinte, ó, eu vou até mudar aqui, ó. Isso aqui é um if, underline. O que eu vou fazer a tratativa aqui? If, tratativa, underline, mensagem do usuário. O que eu estou fazendo aqui? Essa mensagem aqui é uma mensagem que o usuário, no caso ali, se for uma mensagem do humano, o que ele vai fazer? É uma mensagem do humano? É. É uma mensagem que não é da inteligência artificial? Exatamente. É de um usuário, ou seja, maior do que 2. O que ele vai fazer? Ele vai dar um sim. Se ele der um sim, o que ele vai fazer? Ele vai vir agora aqui e ele vai associar essa mensagem a um usuário. Vou abrir aqui o ChatUT que vocês vão entender o que está acontecendo. Se eu vier aqui nas conversas e eu vier aqui e mandar uma mensagem, eu mesmo vim aqui escrever, isso aqui, ó, essa conversa não está atribuída a você. Gostaria de atribuir a você? Eu teria que apertar esse botão, mas eu gosto de fazer com que o meu cliente não precise fazer isso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e já faço com que, se a mensagem for eu, usuário, que enviar, ou seja, ela for um outgoing, e essa mensagem tiver o usuário maior, tiver atribuído, por exemplo, se for uma mensagem que for minha, ou seja, quando eu escrevo, mesmo que não esteja atribuído, se eu enviar essa mensagem aqui, eu vou receber essa mensagem com o usuário 1. Ou seja, ela não vai entrar naquele fluxo. Por quê? Porque esse aqui é o usuário de A. Se eu estivesse logado com esse usuário, por exemplo, e enviasse uma mensagem, o que ele ia fazer? Ele automaticamente iria atribuir a mim essa conversa, somente digitando. Então, esse fluxo aqui, essa parte, ele constrói exatamente isso. O que eu tenho aqui dentro desse fluxo aqui? Eu tenho, vamos pegar aqui um HTTP. Esse HTTP ele é do método POST. Eu vou copiar a minha URL ali do outro campo. Isso aqui está dentro da documentação do ChatUT, ok? O que a documentação do ChatUT faz?
mostra para a gente. Vamos abrir aqui para facilitar aqui para vocês, né, gente? A documentação do Chat-UT diz, para que a gente possa associar a conversa a alguém, e a gente vem, ó, Message Assignment. Ou seja, o que a gente precisa fazer para a gente associar alguém? A gente precisa pegar a URL do nosso Chat-UT, né, que está aqui em preto, por isso que está diferente, colocar, né, a API barra V1, que é a versão da API, account barra o ID da account, o conversation barra o conversation ID e assignments. Então é isso que nós fizemos, né? A gente vem aqui no HTTP, vamos colocar e aí o que a gente faz? Vamos mudar aqui para a expressão, vamos abrir aqui para a gente ter acesso. O que nós precisamos? Ali não fala que é a ID da account. Qual que é a ID da account? Está dentro aqui, ó. Só que a gente vai pegar onde? Do filtro? Não, vamos pegar da normalization. A gente vem aqui e coloca account ID e a gente agora aqui tira esta opção e a gente pega aqui, ó, conversation ID. Pronto, pegamos todos os parâmetros aqui. Ok. Na Authentication, eu já tenho já a autenticação aqui. Aí aqui fala para a gente enviar os cabeçalhos que são do tipo application JSON, que é, a gente vem aqui e usamos o content type, ó, content type. Então a gente vem aqui e coloca o content type, tá? E precisamos enviar um body. Esse body é esse corpo aqui, ó. O que nós estamos fazendo? Estamos associando um time ou um usuário? O usuário. Então a gente vem aqui, copia, colocamos aqui no body. E aqui dentro agora, o que nós iremos fazer? Ele não vai pegar essa informação aqui, por quê? Porque esse se, ele está como negativo. Ó. Quem que é o que nós precisamos utilizar aqui? Qual que é o valor? Nós vamos colocar a expressão e nós vamos escolher aqui o campo normalização, ponto item, ponto JSON, ponto message, ponto assigned, que é o quê? É o usuário que acabou de mandar a nossa mensagem. Pronto. Por que se eu pegar agora aqui e ligar, ele vai ficar vermelho? Ele está querendo dizer o seguinte, isso aqui ele não contempla os dados que nós colocamos do filtro. Nós dizemos aqui que somente se isso aqui for verdade, que ele vai seguir para ali. E não é, o tipo é uma saída e aqui está como entrada. Então, os elementos que estão aqui não estão batendo, né? Só que quando ele for rodar isso aqui de verdade, ele não vai dar erro, porque aí sim ele vai ter esse parâmetro como verdadeiro e aí ele vai subir, ele vai associar, tá? Depois continuando, e se for falso? E agora? Se isso aqui for falso, que é uma mensagem comum para a gente mandar agora para a próxima etapa do nosso fluxo, nós vamos colocar outro filtro, que é esse aqui. Qual que é o filtro? Só vai passar mensagens recebidas. Ponto. Aqui a gente tratou essas outras mensagens. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Toda mensagem enviada ou recebida, ela vai passar por aqui. Toda. E ela vai continuar o fluxo. Nós não podemos. Isso aqui é o filtro mais importante. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai fazer com que o nosso agente fique respondendo a si mesmo o tempo todo. Então, vamos lá, a gente precisa fazer isso aqui. Precisamos colocar aqui. Só vai passar por esse filtro as mensagens recebidas. Filter, mensagem recebida. Ok, beleza. Já temos aqui agora, então, o filtro configurado. E agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos chamar o próximo fluxo. E esse próximo fluxo aqui, execute subworkflow. Nós iremos chamar outro fluxo agora para continuar. Esse que é o tipo de fluxo, o fluxo modularizado, ou seja, nós fizemos o primeiro módulo, que é o quê? Tratar as mensagens recebidas e seus devidos filtros. E agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos mandar para outro fluxo. Qual o outro fluxo nós queremos utilizar? Então, nós temos dois aqui, um que é o de receber o fluxo e outro é o de enviar o fluxo. Nós iremos usar essa opção. E aí aqui, quando a gente coloca esse nó, o que vai acontecer? Ele vai pedir aqui se é uma ID ou se é na lista um próximo fluxo que você quer enviar essa mensagem. Nós não vamos colocar nada aqui. Por quê? Porque a gente não construiu o próximo fluxo. Então, quando a gente terminar de construir o outro fluxo, nós iremos voltar aqui e preencher
essa informação do nome do fluxo ou o identificador dele. Aqui embaixo existe as opções para a gente colocar que nós queremos enviar todos os itens que vão retornar daqui, ó. Ou seja, se eu pegar e rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar tudo isso aqui, ó, dentro de Message e vai mandar para o próximo workflow. E aí que vem uma coisa bastante interessante, que é o que lançou nessas últimas versões, é onde nós iremos escolher quais são os campos que nós precisamos. Por exemplo, nós precisamos ainda tratar se a mensagem é recebida? Não. Todas as mensagens que estão indo são recebidas. Precisamos receber se é uma mensagem privada? Não. Se ela é aberta ou se ela é fechada? Quais são as informações que nós precisamos enviar para o próximo fluxo? É aí que nós iremos começar a escolher quais são os campos que nós precisamos enviar, ok? Então a gente vem aqui, podemos salvar, vamos copiar aqui, ó, isso aqui para ficar de forma organizada e a gente pode agora aqui deletar esses campos daqui de cima e estamos com o nosso primeiro fluxo, vamos dar o nome dele aqui. YouTube, etapa 2, que a primeira etapa é aquela etapa de enviar para a fila. YouTube, etapa 2. Muito bem, espero que você tenha chegado até o final. Ah, não, espera, deixa eu voltar agora para a parte importante que eu falei para vocês. Que se vocês não fizessem essa tratativa, vocês teriam um problema gravíssimo de travar o seu N8N, o seu servidor. Acontece o seguinte, vamos supor que o seu servidor começa a receber mensagem, sua fila, 1, 2, 3, 4, 5, e aí você esteja com o servidor aqui, com o seu N8N, com um erro. Se ele está com erro, ele vai ficar parado, e ele vai ficar tentando, tenta, de 1 em 1 segundo ele vai tentando, vai tentando. E vai chegar um ponto que vai ficar lá 1000 mensagens na fila. Essas 1000 mensagens, quando você resolver o problema, essas 1000 mensagens vão cair de uma vez para dentro do seu fluxo. Todas de uma vez. Todas. O que vai acontecer? Muito provavelmente, se você não tiver um servidor assim, super, hiper, mega maravilhoso, você vai travar a sua aplicação. Você vai ter problema. Então, o que a gente faz? A gente precisa limitar a quantidade de execuções simultâneas o nosso N8N vai executar. Então a gente precisa limitar, a gente vem nessa opção aqui, que é a última opção, Parallel Message Process Limit. Se a gente deixar -1, ele vai executar todos de uma vez que estão na fila, e é o que a gente não quer. Eu deixo por padrão o número 6, ou seja, 6 execuções. Ele vai executar 6 simultâneas. Terminou a 6, ele começa, ele vai estar sempre com 6 simultâneos. Terminou 2, ele coloca mais 2. Terminou mais 4, ele coloca mais 4. Terminou a 6, ele coloca mais 6. É desse jeito. Então, se a gente fizer isso, a gente vai fazer com que essa fila vá sendo processada aos poucos, sem sobrecarregar o seu servidor. Então, só essa dica aqui já vale já o seu like, já vale já a sua inscrição e já vale você ativar o sininho para estar recebendo todos os nossos vídeos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se você tiver qualquer dúvida, deixe no comentário aqui. Eu vou responder todo mundo na medida possível. Depois que o canal for crescendo vai ficando mais difícil, mas nesse momento eu consigo dar atenção, consigo te responder, consigo tirar suas dúvidas. Então já deixa aqui já, tá? O seu comentário. Fala aí se você gostou, se você não gostou, o que faltou. Eu preciso do seu feedback, eu preciso entender se você está entendendo, se você está gostando. Eu preciso saber se você está conseguindo participar, se está difícil, se está fácil, se eu estou sendo negligente em alguma área, se eu estou deixando de falar outras coisas importantes. Me dá o feedback, eu preciso saber desse feedback para eu continuar fazendo da melhor forma possível, tá bom? Então, mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para estar sempre recebendo os nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado, valeu e